galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou a Natália Lopes. E esse aqui é o Pode Crer, um podcast pra gente falar de coisas que vão edificar a sua vida, de fé, testemunhos. E hoje nós vamos receber dois convidados muito especiais. Mas antes da gente apresentar, a gente tem que dar aqueles recados, né, Natália? É isso aí. Você que não se inscreve no canal, por favor, esse é o momento. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os conteúdos. A gente está muito feliz de levar a palavra de Deus para cada vez mais pessoas. Já batemos os cento e tantos mil. Agora estamos na meta dos 200 mil. Ajuda a gente aí. E também acompanha a gente lá nas redes sociais, no Instagram, podecrer.ofc, e também no TikTok, é o mesmo @. Vai lá conferir os bastidores, cortes e compartilha o nosso conteúdo. Agora a gente vai apresentar os nossos convidados. São duas pessoas que têm muita história para contar. É um casal que tem muitos testemunhos, muitas dicas para compartilhar também sobre casamento, sobre família. Eles cantam e pastoreiam. Exatamente. Eu estou com Lilian Azevedo. Olá. E com o marido dela, o pastor Marquinhos. Tudo bom, pastor? Bem, Mayara, prazer estar aqui. Natália, obrigado pelo convite. Obrigada mesmo por Uma estarem honra aqui. Pra gente estar aqui, viu? Queria começar lá atrás, né? O início de vocês na fé. Se vocês nasceram num lar cristão ou não. Sim, nós dois, né, amor? Sim. Nasci no lar cristão, graças a Deus. Mas é claro que experiência mais profunda foi um pouquinho depois, né? A princípio eu era só filhinha de crente. E você, pastor? A mesma coisa, filho de pastor, né? Que filho de pastor não é pastorzinho, né? Filho de crente não é crentinho. Fui criado no evangelho e nunca me afastei do evangelho, nunca me afastei. Tive altos e baixos, mas nunca me afastei do evangelho, não. Mas como foi, assim, a sua primeira experiência com Deus, Lilian? Eu fui, eu não lembro exatamente a primeira, justamente por ter nascido no lar evangélico. Então, vira e mexe, tinha aquele culto que mexia mais com a gente, mas assim, mergulhar uma vida mais constante, assim, foi quando eu me casei, né, e mudei de denominação, fui para uma outra denominação que era mais pentecostal. Claro que eu não ignoro a minha base, aprendi a palavra, o alicerce foi bem formado, sabe? Mas experiências mais profundas com Deus foi assim, depois que eu mudei de denominação, que eu fui para uma igreja mais pentecostal. Eu entrei no fogo, não quis sair nunca mais. E o senhor, pastor? Eu fui Assembleia Unossauro Rex desde que nasci. Né, meu pai pastor da Assembleia de Deus e eu fui criado na Assembleia de Deus. E num tempo da minha vida eu fiquei na Igreja Metodista Wesleyana, fui tocar na banda Rema e todo mundo era wesleyano, a gente acaba tendo aquele contato e tal. Um monte de gente pensou que eu tinha desviado porque eu estava tocando rock, mas foi normalmente, foi assim, a minha trajetória foi na igreja o tempo todo, sempre voltado para o altar, as experiências com Deus sempre constantes. Né? Ao contrário da Lília que migrou, eu não migrei por nenhuma necessidade. E ela só migrou também porque casou comigo. E aí quando ela casou comigo eu era da Wesleyana nessa época. Então por isso que ela migrou para a Wesleyana. Como que vocês descobriram o talento de vocês na música? Então, eu falo que a igreja é a melhor escola de música, né? Porque a gente já nasce cantando. Tanto que eu era do Ministério de Louvor, né? Aí o Marquinhos que me descobriu. Ele um dia me ouvindo, ele já era do meio, ele já era da MK, inclusive. Sim. Ele me viu cantando e falou, você é afinadinha. Aí começou a me estimular, aí eu comecei a acreditar. Aí me levou para fazer backing vocal. Foi por causa dele que eu tô... Eu falo que ele foi o instrumento de Deus para eu estar onde estou. Lucro todo meu. Então, e eu comecei com 8 anos de idade, comecei a tocar na igreja. A Assembleia é uma escola de música fantástica, porque você vai aprendendo a tocar tudo para suprir o culto. A igreja é pequenininha, então comecei a tocar cavaquinho, depois violão, e aí Deus mudou minha vida, porque um dia, num culto como outro qualquer, um professor de música, um maestro, ele era maestro da aeronáutica, o pastor Moisés Albino, foi lá, num convite, me viu e viu o potencial em mim, e ele financiou durante 1 ano e meio os meus estudos de música. Eu fui aprender teoria musical, fui aprender tocar instrumento e tal com eles. Então começou assim, com 8 anos de idade. E igreja. Antes eu tentei ser pianista, eu estudei piano um tempo. Estudei 2 anos na Vila Lobos, quando eu era adolescente, pré-adolescente. Mas aí eu desisti, fiquei na música mesmo, na Só voz. na voz. Só na voz mesmo. E vocês estão casados há 21 anos, mas vocês se conhecem, obviamente, há mais tempo do que isso, né? Sim. Como aconteceu? Como é que vocês se conheceram?
Eu sempre digo para quem não souber, para quem não for muito ajudado com beleza, para ter um amigo, entendeu? E outra coisa que eu também aconselho sempre para as pessoas, toca um instrumento, que o instrumento dá um outro tchan. Lília me conheceu tocando guitarra num evento. Gente, era meu aniversário, de 16 anos. Me levaram pro show da Banda Rema, porque iam preparar uma surpresa pra mim. Só que quando eu cheguei lá nesse show da Banda Rema, ele era o guitarrista. E ele estava tocando guitarra. Eu lembro que ele estava tocando uma música assim, ó. Te amo demais. Aí eu gritei lá de baixo, eu também te amo! Fiquei apaixonada. E a minha amiga, a gente tinha uma amiga em comum, Fabiana. I love you. É verdade. Ela, eu conheço, amiga, vou te apresentar. Aí me apresentou, a gente descobriu que a gente morava no mesmo bairro. Olha só, eu não lembro se eu encontrei com o Marquinhos antes, não lembro. Eu também não. Não era pra ser naquele momento. Não era, né? Sim. Deus escondeu, botou uma nuvem assim na gente. Sim. Aí tivemos um namoro um tempo, depois nos separamos. Ficamos 6 anos. 6 anos sem ter relacionamento. Depois... Em 2000. Por causa do bug do milênio. Isso. Bug do milênio, Lília, olha a coisa de O mundo vai acabar, é agora. Não, gente, sabe o que Olha aconteceu? que coisa de doido. O orelhão, a gente tem a casa de Praia Real e o orelhão na porta ficou direto. Antigamente tinha isso. Direto é que não precisava de Não cartão. precisava de ficha. Tava assim, Sim. ligava para todo mundo. Aí eu peguei o caderninho de telefone, que a gente tinha antigamente, gente. Caderninho. Lembra? Vocês não lembram. Mas aí eu liguei para todo mundo, inclusive pro Marquinhos. Falei, Marquinhos, feliz ano novo. Aí tinha um vocal, aí eu ativei, né? Me ativei na memória dele. É verdade. Aí teve um vocal que a Josiane e eu íamos fazer. Quem fazia com a gente na época era a Betânia Lima, que foi do Grupo Elas, que também foi da Rema Girê. Mas a Betânia não podia. Aí a Josi, caramba, e aí, o que a gente vai fazer? Precisa de um contralto. Eu lembrei da Lilian. Por causa do bug do milênio. Por causa do bug do milênio. Eu falei, a Lilian. Aí eu fui, foi muito engraçado, que levamos a Lília pro estúdio, que aí nós nos reencontramos, eu falei, ó, Lília, vamos ter uma gravação. Ela, ué, mas como é que eu vou gravar? Ela nunca tinha entrado no estúdio. Gente, eu nunca tinha entrado no estúdio, eu não sabia nem o que era backing vocal. Ela nem sabia. Ela, Não era uma coisa profissional ainda. Não, era. e eu não sabia. E ela não tinha, mas eu sabia que ela sabia abrir vozes, que ela tinha percepção musical. Aí eu falei, cara, ela vai resolver. igreja. Aí ela falou assim, a gente indo pro estúdio, o que eu faço lá? Eu falei, não fala nada, só faz o que eu mandar. Aí ele ficava assim, aí você vai fazer isso, tá? Aí, ó. Mó cara de que tava que era experiência. Uma cara de que era a backing vocal profissional de muitos anos. Mas deu certo, né? Porque você foi certo. chamada pra fazer back outras vezes. Foi. Aí esse foi experimental, aí eu passei na prova. Foi mesmo. Porque aí a partir daí a gente começou a fazer muitos trabalhos. Continuamos como amigos, né? Mas de quando em quando nos encontrando profissionalmente. E aí quando a Rema Girê, as meninas, a Valéria, a Roberta e a Betânia, que eram do grupo, elas saíram da Rema Girê, elas já estavam com o projeto de fazer o CD delas. Aí a gente, precisamos de 2 meninas para compor, porque nós tínhamos uma agenda. Na verdade, nós já tínhamos decidido até acabar com a banda, porque todo mundo foi casando, a banda foi perdendo o pique. Aí a gente falou, mas nós temos 1 ano ainda de agenda, 1 ano e meio, quase 2 anos de agenda, que estava marcada a agenda lá. Aí nós chamamos 2 pessoas, eu lembrei da Lília de novo. Aí foi Lília e Daiane, outra menina. Não saiu da cabeça dele, né, Lília? Mandou ligar pra ele, tá vendo? Bendito caderninho de telefone. E engraçado, tem uma coisa interessante para dizer, em tempo de cancelamento, né, que as pessoas hoje cancelam por causa de tudo, né, foi muito engraçado, né, porque Valéria, Roberto e Betânia são negras, né, e aí quando elas saíram, entrou Lilian e Daiane. Aí o pessoal começou Preconceito, a falar, não, essas brancas aí, que ó. essas brancas aí cantando aí? Não queriam elas. Não, porque as pessoas tinham identificação com as meninas, né? E que essas branquelas? Por que botou essas branquelas aí no lugar das meninas? Que loucura, gente. Mas Deus te deu, foi bom. E aí a partir daí Aí a gente casou em 2003. Em 2003, nos casamos. Pra ficar pra sempre. E continuaram atuando juntos na música, trabalhando juntos na música. Continuamos. Gravaram projetos juntos. Ele gravou o CD solo assim que a gente casou. Sim. E a Lília entrou no Voice. E eu entrei pro Voices. Isso. Aí depois que eu tava no Voice, a gente gravou o CD de dupla. Gravamos o CD Profetas Adoradores, que foi um CD ao vivo, produzido pelo Kleber Lucas. Foi muito bom, foi muito bom. O pessoal do Pode Crer pede muito Voices aqui, né? Mas elas estão vindo parceladas, né? Tá fazendo o que Parcelada, pode. né? Vem Marcar um dia. Sim, de cada vez. Se marcar um dia todo mundo junto, tem assunto. Mas como é que... Deixa eu falar uma coisa, antes de qualquer Por favor, coisa, eu pois, produzia o vocal do Voices, né? Geralmente o Emerson, o Emerson produziu todos os CDs do Voices, mas quando chegava na parte de vocal, é Marquinhos, né? Irmão, eu ficava louco dentro do estúdio com essas mulheres juntas. Imagina, a gente queria conversar, botar Elas o assunto em tricotando, dia. batendo papo pra fazer um gravar. Vamos dobrar o segundo. Teve um dia que eu falei,
chega! A Fernanda, gente, ele ficou nervoso, né? Eu falei, não aguento mais! Era barato. muito divertido, era Muito divertido. bom. E foram projetos muito legais. Presente Como é que de foi Deus. viver essa época? Eu lembro, porque eu tinha o CD Estava do Voice. nascendo, né? Você estava nascendo, Gente, aí meu eu criança, eu Deus. lembro muito do Voices e fez Voice muito era parte legal. da minha vida, né? Então, mas como é que foi viver o Voices fazendo parte do grupo? Olha, pra mim, gente, já foi assim, algo assim fenomenal, né? Porque eu admirava, eu era fã das meninas e de repente eu estava ali participando do grupo, assim. Começando uma história musical começando ali, né? uma história musical. É No muito Voice. coisa de Deus, sabe? A minha história, porque é improvável. Completamente é improvável, né? Porque tinham tantas cantoras aqui, mas Deus Como quis foi quando abrir- você recebeu o convite? Então, por causa de fazer vocal, eu ajudei a fazer o vocal do CD CD acústico. Porque eram 5. E para ficar mais fácil a gravação, era melhor 6, que fica 2 em cada voz. Então, as meninas falaram, Marquinhos, traz a Lília para ajudar a gente. Que aí eu dobrava com a Fernanda, eu ajudava a Fernanda, ficava a Ashley, a Josi, Liz e Marina. A gravação rendia mais rápido. Mais rápido, porque era um projeto muito complicado Senão gravar tinha que ficar tantas se vozes. revezando, entendeu? Em Sim. 5. Então, em 6 era mais fácil. Aí a Josi saiu para gravar, para seguir carreira solo, o ministério dela. Quem estava lá na hora certa, no lugar certo. É verdade, é verdade. Aí elas me convidaram, perguntaram se eu queria pensar. Eu falei, pensei. É onde eu assino. E você tem alguma história, assim, do Voices que você nunca tenha contado pra ninguém? Pra matar a curiosidade de quem ama o Voices até hoje e gosta de acompanhar? Gente, alguma história que eu não tenha contado. Aí eu não posso contar aquela porque é por causa da censura, daquela do macarrão. Do macarrão, não. Não posso não, contar não do pode. macarrão, mas tem uma louca, mas gente. Ah. Tinha que ser censura de 18 anos, mas não. aconteceu. Não, mas é muito legal, mas eu não posso contar. A gente já tá na aí, curiosidade. Contar a curiosidade, Não porque pode não pode mesmo. Não pode, porque essa viver na mente na hora. Na hora. sei. Tão inusitada que é. Era muito Ai, engraçada. gente. É. Como é que a gente pode saber nos bastidores? Dos Não, bastidores. e depois. uma coisa legal que é o seguinte, elas faziam o seguinte. A Dona Evelise, né, que aprovava os projetos. A Dona Evelise é a presidente da gravadora e na época a Dona Evelise era muito atuante aqui. Então, elas dentro do estúdio decidiam algumas coisas. Poxa, a gente podia fazer um projeto assim, assim e tal, né? Evelise Aí a Marina, gente, minha mãe não vai deixar não, tal. Só que a Dona Evelise, sempre que o Voice ia gravar, descia pra olhar e tal, chamava pra almoçar. Aí era aquele momento fofo, né, que eles ficavam tudo, e eu ia de rebarba, porque eu era produtor, né, às vezes, o Emerson estávamos juntos, a gente ia almoçar. Elas aproveitavam o momento que a Dona Evelise estava, não sei o quê, eu amo vocês, vocês são minhas filhas. Dona Evelise, deixa a gente fazer aquele projeto tal. Aí a O Dona Natal Evelise... mesmo, eu acho que era um projeto para gravadora. Eu acho que seria, eu não lembro muito bem, sabe? Mas acabou ficando só do Voices. Porque, sabe aquele CD tipo Amo Você? Aham. Que cada um grava uma Bem música? específico, É. Aí o Natal, eu acho que foi esse. É não sei se- verdade, acho não que era? era um projeto que ela cantou, gravava Mas era um pedaço. muito bom. Eu lembro quando a gente viajava, a primeira coisa que faz é junta as camas, fica um grande camão. Isso é uma coisa inusitada que ninguém sabe, né? Cada um tinha A gente quarto, tira os- mas elas se juntavam num quarto Gostavam só. de... Tira. Era tipo festa do pijama toda Isso noite aí, com as meninas do isso aí. Voices, né? Tirava as mesinhas assim que separava as camas e ficava um grande camão. Era muito bom. Aí tinha algumas que acordavam de mau humor, e tinha outras que acordavam alegrinha. E vocês, né, têm páginas até hoje no Instagram, no Tem. TikTok, que ficam relembrando clipes do Voices, momentos do Voices. Tem um carinho até hoje muito grande pelo Voices, é um fã-clube ali. Como é que você se sente vendo, né, que perdura há tanto tempo, né? É uma honra, para mim é um privilégio, sabe? Eu fico assim, meu Deus, eu não mereço, mas é aquilo, não mereço, mas recebo, aceito com todo carinho, né? É um privilégio, é um presente de Deus, sabe? Ficar vivo na memória, assim. Eu sei que foi bênção, né? Inspirou grupos vocais, ajudava o pessoal a dividir vozes, né? Muita gente, eu era você, eu era a Fernanda, É muito bonitinho isso, é muito legal, me sinto... E tem privilegiada. tem uma coisa muito sadia pra gente dizer sobre isso também, é que muitas pessoas perguntam, poxa, era tão lindo, por que acabou? Por que tantas bandas acabam e tal, né? Não necessariamente as bandas acabam por causa de litígio, por causa de problema, por causa de erro, traição. É porque tudo tem uma estação, um tempo, né? A gente olha, por exemplo, eu tive, desde 8 anos de idade até 2007, fui ligado à música. E a migração para pastorear e tal foi natural. Então não há trauma disso. Eu deixei de fazer isso, o que aconteceu, essa ruptura. Não, tempo e estação. Então é muito bom hoje
Você vê, a gente quando tá brincando com vocês aqui, poxa, gente, vocês não eram nascidas. Agora, olha só, como é que vocês são relevantes para esse tempo? No tempo do podcast, da tecnologia, quem mexe, que me ensina tudo de tecnologia é Sofia. É Sofia, né? Por quê? Porque é um tempo, uma estação, um momento. Então é muito importante para vocês, meninas, que são novinhas, Mayara e Natália, vivam esse tempo entendendo que é uma estação. Depois Deus trabalha com ciclos, vai mudar com ciclos. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tanto que o Voice, nós somos amigas. Quando a gente se encontra é uma festa. Tanto que é Voice para sempre. Por isso que o último foi ser The Voice para sempre, porque a gente tem uma aliança de verdade. Não teve briga, foi questão de contratual, que uma foi gravar, foi para outra gravadora, mas a amizade, a aliança, nós temos todas, E toda graças vez que a Deus. vocês postam qualquer coisa juntas, é uma loucura na internet. Teve um amigo meu falando uma coisa muito engraçada. Um dia eu tava o Voice, a gente tava num projeto, tava o Voice, todo mundo junto. Ele falou, cara, já pensou se a gente tivesse algum amigo sequestrador? Olha o resgate. As mulheres tudo junto. Todo mundo junto aqui. Muito bom, foi muito bom. Foi um tempo. Eu queria falar do casamento, né, de vocês. Já estão há 21 anos casados. Mas nem sempre foi fácil, né? Vocês têm um testemunho forte sobre isso. Vocês podem compartilhar com a gente? Claro. Quer começar ou eu começo? Não, pode ser você. Pode ser? Não, então, nós fomos casados até 2014. 2013. 2013, em setembro de 2014, nós nos separamos. 2013. 2013, setembro de 2013. É verdade. Foi 2013, eu nunca vou esquecer que foi o ano do crescimento da nossa igreja. É verdade. Meu Em pai 2013 morreu em nós nos separamos. Maio, a gente separou 12 anos de casado. 12 anos de casado, Dez? nós... 10. A gente 10. casou em 2003. Ah, tá. 10 anos de casado. Nós nos separamos em 2013. Inclusive, essa história rendeu um livro que vai ser lançado agora Próximos dias. na Expo, dia 7 de setembro, né? Vai ser lançado. E nós nos separamos, nos divorciamos, ficamos um Chegou a ano... divorciar mesmo. Divorciar. Trocar documento. Ficamos 1 ano e 6 meses... 1 ano e 7, quase 1 ano e 7 meses separados, divorciados, e depois Deus restaurou nosso casamento. Foi um momento muito difícil para mim, para ela, né? E ao chegar no momento de divorciar, vocês já tinham tentado, mas a relação foi um romper? Tentamos Na verdade, várias a gente vezes. vinha tentando, Vinha né? tentando, mas foi... Até decidir. Até decidir. Teve adultério, né, da minha parte. Adultério, eu me apaixonei por outra pessoa. Virou a vida de cabeça para baixo. A paixão é burra, louca, né? Inclusive esse livro que eu estou escrevendo, aprove a Deus agora lançar esse livro agora, porque a estação, é o momento, Natália. Esse é o livro talvez mais visceral que foi escrito sobre família que vai chegar no mercado. Porque a maioria dos livros que se escreve sobre casamento, relacionamento, é uma pessoa falando sobre alguém ou alguém dando dicas, né? Geralmente os livros, eu atuo já há muitos anos na área de família, porque Deus me fez uma autoridade na área de família depois disso. Esse livro, sabe uma pessoa andando pelada, meio-dia, na Avenida Rio Branco? É esse livro. Você tá literalmente se expondo a sua família. Tem coisas muito pesadas no livro para expor a nossa situação, para a gente ajudar. Você falou isso no Instagram, né? Que não se importa de expor a sua família, tipo, para ajudar. E como é que foi esse consenso de vocês dois, né? Vamos contar, vamos abrir pro que aconteceu, porque é uma coisa muito delicada, né? Sim. E muitos casais não gostam, que passam por isso, preferem, né? Mas como é que foi essa decisão? No nosso caso, a gente não tinha muita escolha, porque nós éramos uma dupla no cenário gospel. Entendeu? A gente cantava junto, a gente tinha uma vida juntos. Então, quando a gente separou, não teve jeito. Foi contrato rescindido, foi separação, então não tinha todo como... mundo ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo. Agora ela perguntou sobre o livro, né? Sobre a ideia de fazer o livro. Sim, do livro. Poderia ter ficado no passado e hoje vocês não mexerem nisso. Sim, então, eu aprendi uma coisa com um sábio homem de Deus, que ele disse que quem se envergonha das suas cicatrizes não cresceu. A cicatriz, ela pode mostrar um momento de queda sua, mas só quem está de pé para contar uma história que pode valorizar essa cicatriz ou desprezá-la. Desde que nós retornamos, inexplicavelmente aí tem a boa mão de Deus que transforma um limão numa limonada, né? A graça faz isso. Desde quando nós fomos restaurados, eu comecei a receber convites, mas a coisa mais louca vem agora. Eu comecei a receber convites de várias partes do Brasil e fora do Brasil,
para falar sobre família. Só que nessa época nós não tínhamos esse impacto na internet como nós temos hoje. Hoje você posta uma coisa no celular e amanhã todo mundo está sabendo. No nosso caso, não. Eu entendi, depois de um tempo, que os céus queriam que a gente contasse uma história. Porque as pessoas me chamavam e quando, por exemplo, me chamavam para dar uma palestra de casais, 3 palestras de casais, para casais. E eu falava sobre tudo, porque eu sempre fui muito estudioso, falava sobre como manter família, tal. E aí eu optava, às vezes, em algum lugar, ou outro não, de dar o testemunho. E quando eu dava o testemunho, o pessoal ficava... Caramba, Me imaginava. eu não sabia. E aí eu perguntava, ué, vocês não sabiam? Não sabíamos. Então eu fui entendendo e aí eu comecei a escrever. Um dia eu peguei o computador e falei, cara, eu vou começar a contar essa história. E aí eu comecei a escrever a história. E à medida que eu fui escrevendo, eu fui tendo muito mais paz no meu coração para contar algumas coisas. Aí o próximo passo foi, Lília, você permite, como eu que sou escritor, eu digo, inclusive, no começo do livro, que eu escrevo, mas a Lília está comigo. Ela foi aprovando, olhando, vendo cada detalhe. Vamos contar sobre isso, vamos contar sobre isso. E no final das contas, o que aconteceu? A gente decidiu não esconder nada. No começo, vamos ver o que é politicamente correto. Não, isso aqui, ninguém precisa saber. Não, isso aqui... Não, mas depois do tempo. A única coisa, evidentemente, que eu poupei, eu digo no começo do livro, são de citar nome de pessoas que estão envolvidas de maneira negativa na nossa vida. De maneira positiva, eu estou citando um nome que é honra. Negativo, eu não tenho necessidade de contar. Porém, tirando esse dado, todas as histórias, inclusive tem uma curva de metodologia no livro, começa com casamento até os dias de hoje. Então é uma saga, assim, eu acredito que vai abençoar muita gente. Inclusive o pastor Cláudio fez Cláudio Duarte. Ele é uma pessoa muito importante no livro. Ele fez o endosso, né, que vai ser o principal. E ele disse que é um livro que você vai ler e vai se desesperar nos primeiros capítulos. E vai mesmo. Ontem à noite, eu estava... porque o pessoal da editora está mandando para mim capítulo por capítulo para dar o cheque total. E eu fui olhando e lendo como se eu fosse uma outra pessoa, e eu confesso que se eu tivesse lendo de outra pessoa, eu falava, esse cara é doido, esse cara é maluco, né? E aí, vendo que a Lília tá junto, os dois são malucos. O que o senhor expõe assim de mais chocante? Deixa eu dar uma... Pronto, vou resolver seu problema pra você ter uma noção. Um spoiler. Vou te dar um spoiler aqui, que poucos conhecem, mas eu vou te dar um spoiler aqui, ó, do livro. Olha o que eu escrevo logo de cara. Ó. Até que a morte nos separe. Normalmente, na maioria das cerimônias religiosas, essa frase é dita entre sorrisos, flashes e aplausos entusiasmados. Normalmente a emoção toma conta de todos que foram minuciosamente escolhidos para serem testemunhas desse momento tão especial. Juras de amor eterno, canções de alegria que remetem a um novo ciclo na vida, onde um não será mais um, mas 2 serão um. Essa contabilidade anuncia a certeza de uma vida de sonhos, conquista, companheirismo, cumplicidade. Foi exatamente assim conosco no início. Ninguém nos obrigou a tomar a decisão de construirmos uma vida juntos. Foi desejo nosso e durante um tempo isso foi verdade. Mas confesso que se fosse exatamente assim, esse livro não existiria. Precisamos contar a nossa história. Essa é uma história real, sem máscara, sem escolher palavras que a possa tornar mais doce ou poética. É uma história de um conto de fadas que quase acaba em desgraça. Porque acreditem, o maior fracasso de uma família é o término dela. Esperamos sinceramente que ao ler esse livro, você entenda que expusemos a nossa família para ajudar a salvar a sua. Falamos de erros para que não cometa. Há 2 maneiras de aprender com a vida, tendo suas próprias experiências e sentindo na própria pele o pagamento das escolhas que foram feitas ou aprender com as experiências dos outros. Você não precisa pular de um prédio para saber que pode morrer. Não precisa fazer roleta russa para saber que a bala vai estar na agulha. Você só precisa aprender com alguém que teve duras experiências e, por bondade divina, inexplicavelmente sobreviveu para avisar o que pode acontecer. Acredite, não existe abismo profundo tão devastador, caos tão espesso, sujeira tão devassa, desgraça tão assustadora que não possa ser transformada em bênção por causa da graça. Já estou com vontade de ler. Essa aqui é só a introdução. Não, e o bom, esse livro, por que também que a gente está escrevendo? Tem gente que acha que não é possível.
Mas quando a gente se vê, eu tenho certeza que muita gente vai se ver. É claro que não é receita de bolo. Não é todo casamento que acaba que vai dar certo novamente. Mas muitos podem dar certo, sim. Quando olhar a experiência, ver o que a gente passou, rever algumas posturas, rever algumas atitudes. Então eu acredito que esse livro vai salvar muitas famílias. Porque a gente tem que entender que não é só um casal que se separa. É uma ruptura, é uma família, são filhos. Pensa, tem filhos na história. E muita gente não pensa que o que importa é minha felicidade. Sim. E eu acho que às vezes tem situações que é melhor ajustar o casal. Vai ser um trabalho muito menor do que o trabalho depois da separação, depois do divórcio. Então a nossa oração é essa, que muitos casais desistam de se E divorciar. como que foi, Lilian, para você passar? Foi 1 ano e pouco separado, né? Um momento muito de vale, assim, acredito. Foi assim, foi terrível. Na época eu viajava com a Estela e com a Cassiane. Quando eu não estava com uma, eu estava com a outra. As duas me pegaram e eu louvo a Deus pela vida delas, porque elas que me ajudaram, porque eu sei que muita mulher se perde nisso, sabe? Que a gente se sente, acha que a gente não tem valor, a cabeça fica muito confusa, a pessoa pensa, é por minha causa. Então elas me pegaram, elas me ajudaram muito e foi fundamental eu estar agarrada no Senhor mais do que nunca nessa fase, para eu não me perder, porque muita gente se perde nisso, né? Ah, ele errou, tal, aí por causa disso, vou mergulhar, que se lasque meus filhos, eu vou ser feliz, o que importa é eu ser feliz. E não é assim. De quem partiu a iniciativa para começar a recuperar o casamento? Foi eu, mas não foi porque... Veja bem, eu não me recuperei para o casamento. Isso aqui é um erro dizer isso. Eu não me recuperei para a Lilian. Durante um tempo, eu tive remorso. E o remorso é uma dimensão de perda, não é dimensão de arrependimento. A diferença de remorso e arrependimento é que quem tem remorso tem noção do que perdeu. Quem tem arrependimento sabe a quem machucou. E primeiro que é machucado é o coração de Deus, porque o pecado faz separação. Eu, durante esses 1 ano e 6, 7 meses que eu fiquei separado, eu fui realinhar minha vida. Eu fui realinhar. E eu posso dizer uma coisa para vocês que é estranho dizer, mas era necessário que nós nos separássemos. No meu caso com Lília. Não estou aconselhando ninguém a se separar, não. Mas eu estou dizendo que no meu caso. Por quê? Porque só quando eu fui viver a minha vida só, eu pude rever minhas rotas, começar a organizar minha vida sentimental, espiritual, né? Refazer um caminho, eu fiquei pronto. Quando eu fui propor a Lília para que nós retornássemos ao nosso casamento, eu tinha tanta certeza que seria eu ia me casar com a Lília ou ia me casar com outra pessoa, que eu estava pronto para fazer uma família feliz. Fui falar com ela porque ela é o amor da minha vida. Então, eu a amava e continuo amando, e por isso que eu fui falar com ela. Mas se a Lília tivesse dito, não, tá tudo certo, mas eu ia seguir a minha vida, ia casar, ia ser um excelente marido, um excelente pai, eu seria. Né? Então, por quê? Porque as pessoas, elas às vezes, elas se preparam para o outro. Quem se prepara só para o outro, não se prepara para si. Né? Por quê? Porque quando nós casássemos novamente, velhos fantasmas poderiam começar a aparecer. Velhos problemas, velhas questões. Só muda a pessoa. Só muda porque, ele tinha que se eu preocupar. brinco aqui com todo respeito, né, que eu digo, né, eu já brinco em palestra de casais, né, e eu acredito que eu não vou ofendê-los com isso, muito pelo contrário. Eu digo, olha, o meu sonho um dia talvez casar o Fábio Júnior com a Gretchen. Por quê? Gretchen casou 14, Fábio Júnior casou 12. Se juntar, sucesso. De repente dá certo, né? É sucesso, por Estão quê? procurando Estão procurando no outro alguma coisa que eles não têm. Né? É muito simples você procurar nos outros aquilo que você não tem. Então, quando eu fui casar novamente com a Lília, eu tive coragem de falar com ela. Vamos contar para elas como foi. Foi. Não, tem que contar que o pastor Cláudio, a Estela e a Cassiane estavam cuidando de mim e o pastor Cláudio estava cuidando dele. Aí, gente, um dia ele me chamou para jantar, para comer comida japonesa. E eu já estava naquela fase que Marquinhos é meu amigo. Ele é pai da minha filha. A gente tinha uma filha, vamos ter que ter uma boa convivência. Não, nosso relacionamento, depois que nós nos separamos, eu como pai... Durante um tempo, né? A gente dava muito bem, viramos amigos. Sim, durante o tempo. No início era muito ferida, né? Mas aí, claro, a gente é crente.
A gente ora, a gente pede o Senhor para tratar, para ir nos quebrantando. E a gente já estava num relacionamento já amigável. Eu falei, vou ter que ter relacionamento com o Marquinhos, ele é pai da minha filha. Aí um dia ele falou, Lília, vamos comer uma comidinha japonesa? Aí, gente, eu tava solteira, divorciada, pagando as minhas contas. Japonês é caro. Eu brigo com ele, eu falei, amor, você jogou baixo. Eu pensei assim, vou comer a comidinha japonesa. Tá bom, tá bom. Aí eu fui lá para comer a comidinha japonesa, sabe? Aí chegou lá, ele falou, ô Lília, o pastor Cláudio disse que eu tenho que casar de novo. Aí eu, claro, vai, casa mesmo. Mas cuidado, Marquinhos, quem você vai casar? Porque eu tinha muito medo dele casar com a piriguete doida. Eu tinha medo, porque tinha uma filha pequena, de 5 anos, né? Ainda aconselhou. Eu falei, Marquinhos, mas cuidado. Ele, não, mas então, o pastor Cláudio disse que seria bom se eu casasse contigo. Aí eu falei, que isso, Marquinhos? Não. Você não pensava em voltar? Não. Até eu decidir divorciar, eu falei assim, quando eu decidir vai ser igual uma flecha. Mas era um acordo que eu tinha feito comigo, sem saber se era o que Deus queria. Mas eu estava orando e eu falei pro Senhor, eu vou recomeçar e eu não quero errar. Eu quero casar com a pessoa certa. Eu estava orando, então, eu falei, Senhor, não me deixe errar, porque eu não quero viver nessa vida de casa, separa, não quero. Eu não quero errar. E eu estava orando. Aí o Marquinhos falou, e ele, então, na minha cabeça, a aliança que eu tinha feito comigo, com o meu orgulho, com o meu eu, com o Marquinhos, Acabou, nunca mais. então Acabou, página virada. Aí ele falou, o pastor Cláudio falou que seria bom se fosse com você. Eu falei, não, Marquinhos, não dá, meu Deus, agora que parou de doer, sabe, a ferida, tava doída. Nem pensar, ele, você é uma mulher de Deus? Aí sim, mexeu no orgulho, né? Aí eu, só... Aí ele, então conversa com Deus ao meu respeito. Quando ele falou isso, eu entendi que eu precisava orar, inclusive, por ele. E como era um acordo que eu tinha feito comigo, era uma coisa que eu não queria mexer. Eu vi que era uma ferida que ainda doía e eu estava só protegendo, sabe? Aí eu tive que orar. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu quero recomeçar. Se for o Marquinhos, então eu libero meu coração para o Senhor trabalhar. Gente, parece que o Senhor falou, deixou. Aí parece que ele foi lá, tirou aquele coração cheio de pereba e colocou um coração novo. E eu me vi pensando no Marquinhos, olhando pro telefone, esperando a mensagem dele. Gente, eu tô falando isso dentro de uma semana. Não foi uma coisa assim, longa, não foi quase instantâneo. Sabe, poder de Deus é coisa que o nosso Deus faz. Eu me peguei sentindo saudade dele, vindo na memória nossos momentos bons, porque apesar das dores que a gente teve, nós tivemos muitos momentos felizes, muitos momentos bons no nosso casamento, né? Mas é que quando vem a ferida, a gente esquece, quando dói, né? A gente só olha para a ferida. E nesse tempo, Você ainda foi exposta também, que eu acho que é mais difícil. Nós dois, então, foi muito dolorido para nós dois. E o Senhor, aí eu me vi sentindo saudade, pensando nos tempos bons. Aí eu falei, gente, eu tô apaixonada de novo por ele. Ou seja, foi assim, eu quebrei o acordo que eu fiz comigo para viver a vontade do Senhor. E muitas vezes a gente tem que fazer isso, romper com o nosso orgulho, romper com aquilo que a gente pensa que é certo para viver aquilo que Deus tem para nós. E foi aí que eu decidi, eu falei, não, vamos casar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu sempre brinco que eu não sei como seria a minha vida sem ele, mas eu não quero saber, porque eu tô amando o que eu tô vivendo. E você, Marquinhos, como que você viu que precisava de um aconselhamento, que não estava no caminho certo? Como que você conseguiu ser curado? Sim, na verdade, no começo, quando eu saí de casa, quando a Lília pediu para eu sair de casa, eu confesso para você que eu não liguei muito não, porque eu não estava muito afim de... Na verdade é o seguinte, quando a Lília descobriu o primeiro adultério, quando ela descobriu e tal, aconteceu comigo uma coisa muito louca. É mundo de Satanás, né? Eu, além de não entender que eu estava totalmente errado, eu ainda fiquei com raiva dela por ela ter me exposto. Na minha cabeça, ela tinha me exposto. Quando, na verdade, tudo que eu estava colhendo era resultado das minhas escolhas, né? Lília também errou comigo, e muito. Porque todo casamento que quando há uma separação é provado, inclusive estatisticamente, que tem 50%, 50%. Mesmo que alguém não tenha adulterado, mas é uma série de coisas que vão... Alguém que não prestou atenção, alguém que não escolheu bem a palavra certa para dizer, a pessoa que não motivou. Então,
como eu já disse para vocês, eu não estou preocupado com a minha reputação, inclusive por causa do livro, eu estou justamente expondo. Então, isso aqui não é justificativo, é uma explicação. Que quando um casamento vai ruindo, é uma série de pequenas decisões que vão gerando uma decisão, às vezes, no topo. Então, quando eu, Natália, me separei da Lília, no começo eu não senti muito, não. Eu só senti pela Sofia. Era muito pequenininha, né? E aí eu senti porque eu sempre fui um pai presente. A Sofia tem uma liga comigo desde sempre, né? Então, eu senti muita falta da Sofia, da Lília nem tanto, inicialmente. Quando aconteceu isso, tinha uma escola de líderes que o pastor Cláudio, inclusive, ia pregar, e Lília ia. Eu sempre estava nessa escola de líderes. Lá nessa escola de líderes eu fui, a Lília foi, eu não fui, e começaram a perguntar por mim, a Lília começou a falar o que tinha acontecido. Nesse dia, o pastor Cláudio ligou e falou: Marquinhos, na segunda-feira eu chego aí no Rio de Janeiro, eu quero conversar com você. Você me ajudou muito. Eu tenho uma história com o pastor Cláudio anterior, né? Quando ele começou a ser pregador, eu que divulguei o pastor Cláudio inicialmente e tal. Então nós éramos amigos. E ele falou: agora, olha, eu vou te ajudar. E o pastor Cláudio, por opção dele, começou a cuidar de mim. E eu não estava nem muito afim, não. Então não foi muito fácil, né? Inicialmente, eu cheio de carrapicho, cheio também de coisas para dizer, cheio de justificativas, né? Numa gama de emoções. Então não foi fácil para mim. Foi difícil, porque eu perdi todo o eixo que eu tinha, né? Então eu tive que me reconfigurar, e foi como se de repente eu acordasse, estivesse numa corda bamba, atravessando a Torre Eiffel para um outro lugar, ventando. Acordei e estava assim. Então eu tive que reprogramar minha vida e foi muito difícil. Porém, à medida que o pastor Cláudio foi trabalhando, eu fui tendo consciência de que eu precisava ser curado. Eu sempre digo que o erro das pessoas é procurar cura no outro, é procurar cura no casamento. Não é. Cada pessoa tem uma impressão digital, tem um DNA e tem uma história. Cada um tem uma história. E se você não se encontrar na sua história, se você nunca você vai ser pleno em nada. Haja visto que vocês veem nas redes sociais aí, tanta gente que se diz: meu Deus, como é que esse cara separou dessa? Como é que esse lindo se separou dessa linda? Como é que esses lindos, bonitos, ricos e poderosos se separaram? O que aconteceu? O que aconteceu com a Ana Hickman? Que doideira é essa? Essa mulher tem problema? Como é que essa mulher é chamada de feia? Como? Como é que isso? Mas porque cada uma pessoa tem uma história, né? E aí, essa investigação é muito importante. Quando eu e Lília retornamos, eu volto a dizer que isso aqui é importante. Porque pode parecer que eu errei, né? E eu depois fiquei atrás da Lília: me dá uma chance, me dá uma chance. Não foi isso. Na verdade, eu não ficava ligando para a Lília pedindo para voltar. Na verdade, eu pedi para ela 2 vezes para voltar. 2 vezes. E uma das vezes foi essa. Foram 2 vezes. Num dia que ela falou comigo que ia se divorciar, eu falei: Lília, você tem certeza? Eu amo você, a gente pode dar certo. Foi uma vez. E a segunda vez foi nessa vez. Por quê? Porque eu fui cuidando de mim, eu fui arrumando, alinhando a minha alma. A depressão, ela é uma ruptura entre essa fusão que tem alma e espírito. Você não sabe onde começa a tua alma, não sabe onde começa o seu espírito. Mas a depressão é o que? É um buraco no meio disso, você fica perdido. No mundo de Satanás, ele se apropria disso. E eu não estou justificando nenhum tipo de safadeza aqui. Eu só estou dizendo que Satanás é um psicólogo milenar, que ele sabe aquilo que você é inclinado, ele conhece seus relacionamentos, ele vê teus passos. E se você entrar no mundo dele, não pense que você vai entrar no mundo dele e vai dar as cartas. Não vai. E ele ataca a família. Por que ele ataca a família? Porque Deus falou no Éden: deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Para você ver como é que isso é sério, se vocês pegarem Jó, quando Jó é tentado por Satanás, vai perdendo tudo. Satanás chega para Jó, para Deus, e fala: ele não murmurou porque ele tem tudo. Deus falou: tira tudo. Tirou tudo. Ele não murmurou porque ele tem saúde. Deus falou: então faz o seguinte, toca na saúde dele, mas na vida dele você não toca. Lembra disso? Na vida dele não toca. E a Bíblia vai dizer, parece até redundante: e Jó, mesmo perdendo tudo, não blasfemou contra Deus. E Jó, mesmo perdendo tudo, não blasfemou contra Deus. Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Nu saí, nu eu vou voltar. Não é isso? Perdeu tudo. A pergunta que não quer calar: se perdeu tudo porque a mulher dele não morreu. Os filhos morreram. Mas por que a mulher não morreu? Porque até Satanás entende que no casamento uma mulher e um homem são um.
Até Satanás. Quando Deus falou, não toca na vida dele, Satanás entendeu que não podia tocar na vida dela. Então, para você ver como é que o casamento é uma estrutura gerada por Deus e também uma estrutura que abala muito o inferno. Então, eu entrei no mundo de Satanás. Quando nesses 1 ano e 8 meses, perto de 8 meses, eu me reconfigurei, eu saí do mundo de Satanás e entrei no mundo de Deus. E aí no mundo de Deus eu comecei a entender toda a dinâmica. Então, quando eu fui falar com Lília para a gente retornar, eu já tinha uma palavra de autoridade. Por isso que eu tive coragem de falar para ela, Lília, eu vou casar. E o pastor Cláudio falou que bom seria se eu casasse com você. Ah, Marquinhos, comigo, não lembra, amor? Aí eu falei, faz o seguinte então, não se preocupa com o que eu estou falando. Conversa com Deus a meu respeito. E o que Deus falar para você, faça. Foi isso que eu falei. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha saído do lado negro da força. Eu sabia que eu estava andando com Deus. E só quem anda com Deus tem autoridade para falar isso. Pergunta a Deus. Para Deus falar com você. Eu não falei uma palavra, não mandei ela ler um texto. Não, conversa com Deus. A meu respeito. E o que Ele falar, você faz. E aí eu digo, ela terminou fazendo uma declaração de amor, e eu digo isso. Deus fez uma obra tão poderosa na minha vida, na vida da Lília, que eu tenho dito isso, inclusive eu coloquei no livro, e não é uma frase fofa de dizer, não é porque isso aí fica bem na fita, não, foi algo que está no meu coração. Eu falei, olha, eu espero que nós dois sejamos a geração do arrebatamento, porque se nós não formos, eu tenho pedido a Deus que me leve primeiro, porque eu não sei viver sem você, eu não sei viver. Não, mãe, nem sei você. Não sei. Desaprendi. Eu vou chorar aqui. Desaprendi, não sei. Eu nem falei. Porque a obra que Deus fez na minha vida, no meu coração, e de lá para cá, o que Deus tem feito através da nossa vida. Hoje eu sou um pastor de uma grande igreja, a Lília é pastora, foi consagrada esse ano, tem tido dezembro do ano passado, tem tido, sabe, uma vida ministerial tão próspera, tão frutífera, nossa filha crescendo no temor de Deus, e eu, nem nos meus sonhos mais dourados, Maiara e Natália, podia imaginar que um dia as pessoas de todas as partes ligariam, pô, socorre, me ajuda, eu preciso, você sabe. Eu sou da DEVEC, né? O meu pastor presidente é o pastor Silas Malafaia. Acreditem que eu vou dizer que é muito sério. Todas as vezes que algum pastor tem algum problema no casamento, o pastor Silas fala, Marquinhos, preciso que você cuide desse cara. Tem autoridade. Preciso que a gente vira uma autoridade. E é legal falar que o pastor Silas, né, que muita gente não conhece esse lado do pastor Silas, tão pastorzão que ele consagrou Marquinhos. Uhum. Ele disciplinou, ele cuidou e ele puxou de volta, ele que botou na igreja, foi o mesmo pastor. O mesmo pastor. Você vê como ele é direcionado. Como que foi essa disciplina do pastor Silas Malafaia que a gente conhece, um Silas durão, né? Durão, né? Não, então para mim foi um choque, Natália, quando imagina, você é pastor do pastor Silas, descobre-se um caso de adultério e tal, e o pastor Silas me chama para conversar. Nossa, eu me lembro que quando eu cheguei na mesa dele, eu estava na sala de reuniões aqui da Marina, uma mesa igual aquela que tem aqui na sala de reuniões aqui da MK. Uma mesa, o pastor Silas sentou naquela cadeira do lado. Eu me lembro nessa época, os celulares da moda eram aquele StarTAC, aquele celular que abria, né, Felipe? O pastor Silas estava com 4, assim. E eu cheguei, subi na sala. Foi um terror já, porque é o seguinte, ele marcou comigo 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Aí eu cheguei lá, era o templo antigo, não era esse templo novo da sede, não. Era o templo antigo, na Montevidéu 1190. Aí eu cheguei na secretária e falei, olha, o pastor Silas marcou um gabinete comigo e tal. Ela, então tá bom. 3 horas. Eu cheguei lá 2h30, que eu não podia fazer ele esperar. 3 horas. Daqui a pouco começou chegando, aí saía um. Aí daqui a pouco, o pastor Silas vai te receber para outra pessoa. Daqui a pouco, o pastor Silas. Eu vendo as pessoas chegando, tem uma reunião com o pastor Silas. Tá, senta aí um pouquinho, daqui a pouco, pastor Silas, tal. Quando foi 5 horas da tarde, eu lembro que estava passando um DVD do Leonardo Gonçalves, que era um loop, que não passava. Eu estava aprendendo todas as músicas e os arranjos do CD do Leonardo Gonçalves da época. Aquele até sublime, aquele que gravou ao vivo. Vê os cravos nas mãos. Cara, chegou uma hora 5 e pouca, Natália, eu falei assim, querida, esqueceu de mim? Só você, porque você esqueceu de mim. Ela, não, eu já falei com o pastor César, que ele falou que está cuidando dos casos mais simples primeiro, a gente recebe. Quando ela falou isso, a minha vontade já falou assim, pipi, sumi, né? Falei, ele me recebeu 7 horas. Mas isso era proposital, porque enquanto eu estava sentado lá, eu estava pensando. Quando eu subi para a sala do pastor Silas, eu estava esperando o quê? O pastor Silas, ele
né? Eu tinha medo, eu falei, ele vai falar e eu vou morrer, vou definhar. Cheguei, ele falou, ô meu santo, entra, senta. Ele, quer uma água? Quer um café? Falei, não, obrigado. Por dentro eu falei, só quero ficar vivo. Só vivo já tá suficiente. Aí ele foi, desligou os celulares, um a um. Foi desligando os celulares. Aí ele pegou o telefone e falou pra secretária, falou assim, olha, não manda nenhuma ligação pra mim aqui agora. Ele ligou. Aí ele saiu da cadeira que ele tava, veio aqui, sentou numa cadeira do lado da minha, falou, vou chorar por você. Aí botou a mão na minha cabeça e orou por mim primeiro. Depois, ele me deu uma palavra de encorajamento, de carinho tão grande, mas tão grande, que eu saí de lá fragmentado. Eu não esperava. Eu esperava que ele fosse me dar juízo, que ele fosse fazer justiça. Mas na verdade ele chegou comigo e falou assim, Marquinhos, você pensa que eu tenho sangue azul? Eu não tenho, o meu sangue é vermelho. Sabe qual é a minha diferença para você aqui, meu filho? É porque eu resolvi andar com Deus e você não. Mas eu quero dizer que se você reconfigurar sua rota, o teu futuro está intacto. Você pode. E foi a primeira palavra que ele deu para mim. E aí todo mundo quando pensa, né, eu brinco às vezes, eu prego muito na sede hoje, né, e tal, eu falo, pastor Silas, eu tenho medo. Eu digo, para de palhaçada, eu tenho medo. Eu falo para todo mundo, eles falam, não, pastor Silas é aterrorizante. Eu falei, não, ele tem uma presença imponente mesmo. É um pai. Mas ele é um pai, porque ele me tratou, sabe, e durante todo esse processo de 1 ano e 8 meses, mas ele me tratou de uma maneira que eu não... E a única coisa que eu peço a Deus é que Deus me dê vida, porque pagar eu não posso. Mas hoje eu já sou útil para ele. Sabe, nós estamos lá caminhando para 1000 membros na DEVEC Niterói e eu sei que ele olha porque teve uma coisa que me marcou, está no livro. Uma coisa me marcou no pastor Silas, os olhos dele estavam muito tristes. Porque para um pastor que consagra o outro, é muito duro vir ter que disciplinar e tal. Os olhos dele estavam tristes. E hoje, quando o pastor Silas olha para mim, quando ele me liga, quando ele está comigo, eu vejo que ele é feliz, ele é realizado por ele ter conseguido salvar uma família, um casamento e um ministério. Ele acreditou. Vocês passaram por muitas coisas difíceis, né, durante esse processo e agora vocês estão enfrentando um novo processo muito difícil. Sim. Eu não consigo nem dimensurar o quão difícil é. O pastor revelou recentemente, né, que tá com câncer, tá enfrentando câncer. No estômago. E eu queria muito saber como é que foi receber essa notícia. E também o processo, né? O que te levou aí no hospital. Como é que foi tudo isso, não só para o senhor, mas também para você, Lilian, como esposa dele? Sim. Então, ele estava sentindo dores, né? Mas assim, como todo mundo sente uma queimação, faz o quê? Toma um Epoclé, sei lá, sal de frutas. Omeprazol. Só que ele estava reclamando muitas dores. Aí eu falei, sabe, vou marcar um gastro pra gente ver o que é isso. Foi a primeira consulta da gastro. Quando ele foi lá... Eu nunca fiz uma consulta com gastro, pra você ter uma ideia. Nunca tive problema nenhum, né? É saudável, ele é saudável, ele treina. A gente não come loucamente, a gente lá em casa os hábitos já são bem diferentes. Tem tempo que a gente não usa... Não come açúcar. A gente diminui o açúcar, não bebe refrigerante. Enfim, a gente é saudável. Aí ela pediu uma endoscopia. Só que aí ela me perguntou, né? Você tem alguém com um histórico de câncer na família? Né? Sabe aquele padrão? Qual remédio que você toma? Já fez cirurgia e tal? Algum caso de câncer? Né? Algum caso de câncer na família? Eu falei, meu pai. Ela falou, seu pai teve câncer? Eu falei, teve. Ela falou, então é de bom tom, a gente pediu uma biópsia. Aí ela pediu a biópsia. E aí, eu vou contar até uma coisa que eu não contei na live que eu fiz, que é muito louca. Eu fiz a biópsia. No mesmo dia da biópsia, uma médica amiga nossa tinha passado um exame de sangue para outro protocolo. No resultado, eles dão um resultado da endoscopia na hora. Mas o que acontece? A gente foi no Sérgio Franco para fazer o exame, deixar o material de biópsia e um exame de sangue que uma doutora amiga nossa tinha pedido para outra coisa, para a gente mudar a alimentação. Eu estava querendo fazer um protocolo. Então faz o hemograma completo. Eu tô lá para entregar a biópsia e tal. Eu não tinha visto ainda a coisa da endoscopia, né? Aí, enquanto eu tava lá, o cara tava preenchendo as coisas lá do plano e tal, eu peguei o negócio da biópsia que eu tinha feito, da endoscopia, como abri. As fotos, né, da endoscopia. As fotos. E o resultado, o laudo. E tava o laudo. Aí tava o laudo assim, úlcera gástrica,
de 2 centímetros com característica de Bormann 3. Na mesma hora eu dei um Como Google. todo mundo. Na mesma hora, com Bormann 3. Aí eu tô tranquilo. Aí Bormann 3, câncer. E aí tá dizendo câncer e de acordo com a situação, dependendo do estágio, pouco risco de cura. De vida, né? De vida, tal. Eu vi isso Que choque. na hora. Menina, a minha pressão é reloginho. Na hora, eu vi. Aí eu falei, meu Deus. Aí o cara tava digitando. A minha pressão caiu de tal maneira que eu falei, Lília. Eu vi as pessoas assim em volta dele, ele assim com a Aí eu cabeça falei, baixa. porque a minha pressão caiu na hora. Aí eu falei assim, tem alguma coisa pra medir pressão aqui? A moça, por que você tá sentindo? Eu falei, eu acho que a minha pressão caiu. Tal. Quando ali ele chegou, tava Quando branco. eu cheguei, eu falei, amor. Aí ele tava com a mão assim, ó. Firme assim, a ele. O quê? Aí ele tá tentando ficar acordado. Eu tava ele tentando. Tava assim, ó. Eu tava desmaiando. Aí ele tá passando mal. Aí Aham. tinha uma médica do lado que ia se consultar. Isso. Aí ela tem que dar alguma coisa pra ele comer. Tem que dar... Aí me deu um biscoito e um café melado, assim, me deram um cafezinho melado e tal. Aí eu tomei, toma os 2. Aí na mesma hora, coisa de 1 minuto. Estabilizou. E você contou imediatamente pra Lilian o que você tinha lido? Aí eu contei pra Lilian. Eu falei, Lilian, na verdade eu já tinha lido e eu já tinha mandado pra essa nossa médica. Não. Não? Antes? Lá no Seja Franco. Aí eu falei, Isso. Lilian, eu vi aqui. E aí que eu contei pra ela. Aí foi que a Lilian mandou pra Mandei doutora pra Cláudia. doutora Cláudia. A doutora Cláudia falou assim, ó, é grave e vamos ver mesmo. Tal. Aí, gente, é terrível porque quando você recebe uma notícia de câncer, né? A gente sempre primeiro recebe uma sentença de morte. Porque quando você recebe uma sentença de câncer, é uma sentença de morte. Porque um câncer, uma doença degenerativa, uma bactéria que não morre, que tem que tirar e tal. Então foi o primeiro choque. Aí a doutora falou, ó, é sério, é cirúrgico. Aí ela começou, aí ela marcou com o médico. Gente, eu chego no médico, é um senhor, e acho que tem médicos, né? Acho que tem a ver com a idade, atinge uma idade que não tem que ser emocional. E não tem que ser mesmo, um médico não tem que ser emocional. Mas pensa na cena. Aí nós fomos nos consultar no mesmo dia com o médico. E a doutora Cláudia tem um anjo, né? Um anjo, a doutora Porque Cláudia. ela marcou com o médico, ela pesquisou, esse médico, ela já pegou É uma autoridade de gastro e tal, né? Que opera e tal. Marcou a hora, vai lá. Vai lá. Aí no mesmo dia, aí nós fomos, pensa esse dia. Terrível esse dia. Aí eu chego lá no médico, o médico olhou, falou assim, é câncer mesmo, né? É um câncer no estômago. Aí é mesmo, então a gente vai ter que fazer. Vamos ter que operar esse estômago, vamos ter que tirar esse estômago. O cara falar isso assim. Vou retirar seu estômago aí. Vou retirar seu estômago. Aí a Lília. Como assim retirar o... Tirar meu estômago? Ele falou, é simples, vai ligar o esôfago do Liga o intestino esôfago, Sem e vida que tato, segue. sem tato nenhum. Falou assim, é só Como, tirar... como se ele toda hora... Tipo assim, vou arrancar, vou cortar sua unha curta. Coisa simples, não, vou Ela arrancar. falou, não, eu vou cortar, vou ligar o esôfago ao intestino e vida que segue. Aí eu fiquei, aí tem que ver também depois quimioterapia, tem quimioterapia e rádio, eu não sei. Talvez a gente tenha que fazer quimioterapia antes, quimioterapia depois. Aí ele foi falando, quer dizer, então eu recebi isso tudo Que nem uma bomba, que assim. nem uma bomba. Porém, ela que é minha testemunha. Quando Deus faz uma obra na sua vida, eu aprendi uma coisa, quando Deus te dá níveis maiores de batalha, é porque Ele também aumentou o teu nível. Se você observar na Bíblia, os heróis da fé sempre vão se sentir menores do que o problema. Porém, sempre terá um Deus dizendo, eu sou contigo, você vai lá. Você vai chegar lá. Gideão fala, pô, quem sou eu? Sou o menor da minha casa. Então Deus fala, eu sou contigo. Eu vou contigo. Daniel na cova, eu estou contigo. Davi diante de Golias, eu estou contigo. Então, o gigante sempre é maior, porém, você também vai subir de nível se passar. Eu confesso para vocês que diante de tantas coisas que eu já passei a nível de perdas, quando eu soube disso, chegamos em casa, eu falei com Lília, dobra o joelho comigo aqui. Não foi? Eu falei, Senhor, esquece murmuração, que eu não vou murmurar, não vou perguntar por quê, não vou dizer que sou sorteado, o teu nome vai ser glorificado de qualquer maneira e vamos em frente. E não derramei uma lágrima, né? Confesso para vocês que o sono ficou comprometido nos primeiros dias. Por quê? Porque o doutor ainda me deu um parênteses de uma sentença maior. Ele falou, agora eu vou passar para você uma tomografia computadorizada para saber se não espalhou
porque pode ter espalhado. Da metástase. Ele falou, porque o pâncreas está muito perto, né? O duodeno, o grosso, o delgado, tá tudo pertinho ali. Ele falou, então, aí eu tive que esperar 5 dias. Tensão desses dias. 5 dias. E aí eu também não falei pra ninguém, só a Lília sabia e tal, porque eu não queria provocar na minha família um tipo de desespero, eu queria ter uma coisa certa, né? O senhor contou nas suas redes sociais no final de julho, mas o senhor descobriu quando a doença? No começo de julho, dia 3. Tá bem recente, então. Tá bem mês recente. passado. Foi no comecinho de Dia julho. 10, foi perto da né? conferência até, né? Das mulheres. Foi um pouquinho antes da conferência. Foi Na semana. na semana da Conferência das Dia Mulheres. 10, foi dia 10. Isso aí. Aí segui, ficou mais difícil porque não conseguia dormir, sempre acordando, mas a doutora falou, para de dar Google nessa questão, vamos Pior esperar. ansiedade. Ela achou Come, outro médico. aí ela foi, achou outro médico. Aí, primeira vitória, fizemos a tomografia e graças a Deus não tinha. Tá restrito Tá ao bem estômago. restrito ao estômago e tal. Problema, por que tem que tirar o estômago? Porque Tá no meio. tá no meio do estômago. Se tivesse nas bordas, podia fazer uma redução de estômago, como alguém faz uma bariátrica, né? Fazer uma reduçãozinha de estômago e não tem problema. Reduzir o estômago e ligava normalmente. No caso, como a lesão é no meio do estômago, não tem como cortar e religar dos pontos. Então, a cirurgia é uma cirurgia aparentemente simples, né? Apesar da gente tomar um choque, né? Porque uma das coisas que mais me preocupa é porque o estômago que absorve as nossas vitaminas, né? É quando o alimento passa pelo suco gástrico que se dá essa fusão para separar vitamina para a corrente sanguínea, o que vai para o delgado, o que vai para o grosso, né? E eu não vou ter estômago. Então, eu vou ter que, pro resto da vida, tomar uma suplementação vitamínica, né? Aquelas complexo B, vitamina D, cálcio, zinco, ferro, manganês, vou ter que tomar. E né? o bom é que junto a isso a gente tem escutado alguns testemunhos de pessoas que retiraram o estômago e tem mais de 20 Passaram por anos. Isso, então, ótimo. Vivas, Então, vivendo bem. Vivendo aí, bem. O médico olhou, aí fizemos uma outra série de exames, inclusive fiz o risco cirúrgico, tem uma semana, fiz o risco cirúrgico e as taxas estão muito boas, sangue bom, pressão, ferro, coração, tudo direitinho. E ele disse, olha cara, você está muito forte, porque eu treino já há mais de 20 anos e tal, você está muito forte e você está saudável, não pensa que você está com uma bactéria. É uma célula cancerígena que está no meio do todo, mas você não é um enfermo, né? Você tem, então, continua comendo comida de verdade, continua treinando, continua fazendo o que você gosta e tal, e vamos vencer cada dia. Mas ele disse, olha, você vai ficar bem. O único risco que corre nessa cirurgia, né, que é uma cirurgia que não tem corte, ela tem 4 furos que dá, ela é feita por vídeo, né? Uma cirurgia feita por vídeo, com os grampos, com toda a maquinária. Ele disse, olha, a única coisa que pode acontecer é que na fusão que a gente faz do esôfago com o intestino, que aqui tenha uma ruptura, né? E aí você tenha uma infecção generalizada por causa de excremento e tal que pode passar aqui. É o único risco. Para que isso não aconteça, quando eu fizer a sua cirurgia, eu já vou colocar um dreno protegendo toda essa área para que mesmo que tenha um acidente, né, que essa Seja mais seguro. seja mais seguro, você não venha a óbito. Então ele disse, olha, cara, você vai ficar bem. Tô bem assistido, né? Estou bem assistido, e creio no poder de Deus, e creio que Deus está de alguma forma. Então eu tenho tentado, e Lília sabe que ela mora comigo, né? Ela sabe que ela não me pegou em nenhum momento. Não me pegou. E sem contar que o pastor Vitor Hugo teve lá na igreja agora. O pastor Vitor Hugo teve lá, e Aí ele não tem nem esôfago. ele não tem, né? E ele profetizou, ele falou que ele via um fogo passando no Marquinhos. Eu creio que o Senhor pode ter curado ou vai usar os médicos para que ocorra tudo bem. Só sei que ele disse uma coisa para Sofia: sua oração chegou aos céus. Você vai ver, seu pai vai te levar no seu casamento, seu pai vai pegar seus filhos no colo, e eu creio nessa palavra e me apego a essa palavra. Como é que tá o seu coração, Lilian? Como é que foi quando você também recebeu essa notícia? O que se passou pela sua cabeça? Foi terrível, foi terrível. Assim, eu fiquei perdida, foi sem chão. Eu fiquei, meu Deus, como é que é isso? E uma mistura de sentimentos que eu não podia me mostrar muito fragilizada por causa dele. Por conta da Sofia? Nem por causa da Sofia. Uhum. Então eu fiquei muito confusa. Eu tinha que ir pro carro para chorar, entendeu? Sozinha, mas crendo no Senhor. E o Senhor, quando a gente fala a paz que excede todo entendimento, que vira assim uma palavra assim, paz que excede todo entendimento. Mas é essa paz. Essa Que paz. ninguém entende.
Mas é o Senhor, é certeza de que Deus está no controle e que vai dar tudo certo. Eu levei aquele choque, mas depois eu me apeguei. Eu lembro que quando a Lília foi na casa da doutora Cláudia, né? Que ela foi vendo os exames lá, que mais apurados, né? Eu fui lá levar ela. Aí a Lília, tá. Aí eu, você tá? Não, já cheguei, tô aqui no carro, lá no prédio, no carro, né? Falei, sobe. Que ela me falou inchado, que era câncer, né? Aquilo, Lília com o olho inchado e tal. Agora, me doeu também falar pra Sofia, porque eu esperei o momento certo, né? Esperei o encaminhamento de tudo para poder falar com a Sofia. Quando eu, inclusive, esperei a tomografia e tal. Continuei brincando e tal. Quando eu contei pra Sofia, num dia à noite, esperei o momento que nós estávamos lá e tal. Aí eu falei, ela ficou olhando assim pra mim, eu fui falando. E ela só olhando pra mim assim, eu falando, e as lágrimas descendo dela. E ela foi ficando, eu abracei ela e falei, minha filha, os nossos dias aqui na terra foram escritos. Eclesiastes 3 diz, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Escute, papai não morre de véspera. Deus, ele tem um caminho, Deus é o dono da vida e você pode ter certeza que de alguma forma o nome dele vai ser glorificado. E quando eu contei para a igreja, no mesmo dia eu contei para o pastor Silas, né? Porque como eu dirijo uma filial grande, eu tinha que comunicar ao pastor Silas para a gente ver procedimento e ver o que fazer e tal. O pastor Silas falou, Marquinhos, vamos para frente, saúde, Deus vai te abençoar, vai dar tudo certo e tal. Aí eu falei, pastor, e com a igreja e tal? Ele falou, aí eu, como eu disse para ele o que eu ia fazer, ele, não, espera então os resultados todos para ver uma definição e tudo para você comunicar à igreja. Aí no dia que eu comuniquei para a igreja, eu preguei sobre ansiedade, né? E preguei normalmente, como eu brinco muito pregando e tal, e no final eu falei, por que nós devemos confiar em Deus, né? Porque Deus sabe o que a gente não sabe, porque Ele faz o que a gente não faz e o que Ele pode o que a gente não pode. E aí eu contei para a igreja. Nossa! Contei pra igreja, foi uma comoção, porque aí o pessoal começou a chorar, porque eu sou muito carinhoso, eu gosto de gente mesmo, então eu cuido da igreja, das pessoas com muito carinho, então foi uma choradeira, começou gente a chorar na igreja, eu falei, ai Jesus. A gente fala que o Senhor sabe com quem ele pode contar para manifestar a glória dele, né? Eu falo, você é forte, meu filho, o testemunho vai mais longe, entendeu? Vai abençoar muitas vidas, porque tem gente que com um diagnóstico de câncer se mata. Entendeu? Então, a gente tem. E é o que ele falou, o Marquinhos falou, eu tô vivo, eu tô com esse câncer, estamos esperando para a cirurgia, mas vou ficar deitada. Já sabe quando vai acontecer? Só estamos esperando a nós estamos esperando, por plano. exemplo, nós estamos. Começou ontem, né? Que começou o protocolo já da cirurgia. Estou esperando só o plano liberar, porque tem todo um procedimento, né? Você dá a entrada, o plano sempre tem de 10 a 15 dias, né? A gente está vendo, só esperando o plano liberar. Eu até perguntei, filho, agenda, como é que a gente faz, né? Que a gente fica um pouco perdido. Ele, tô vivo. Eu vou desmarcar nada. Enquanto... Tô sentindo dor, tô conseguindo andar. Tô bem, vamos vivendo. Inclusive uma coisa muito louca, Maiara e Natália. Olha que coisa de louco. Isso aqui é muito louco. Eu tava sentindo dores terríveis. Para você ter uma ideia, no domingo anterior a eu ter ido na gastro, eu tava com tanta dor durante a mensagem que um cara lá, um obreiro que é muito amigo meu lá, ele falou, pastor, vou comprar um magnésio de Philips para você, aquele leite de magnésio de Philips. Eu tava com tanta dor que ele chegou com um copinho com magnésio de Philips, eu tava pregando, você teve ideia, pregando lá, a igreja entupida de gente, eu pregando. Ele chegou no cantinho, ele falou assim, ó, tá aqui, tá, para depois. Eu falei, dá licença, gente, espera um pouquinho, me dá agora, por favor. Eu bebi na hora, eu saía da igreja, muitas vezes, eu ia pro Niterói Dó lá. Ele tava bebendo assim, ó. Eu tava bebendo de balde. Sim. Eu saía da igreja, eu ia pro Niterói Dó pra tomar alguma coisa na veia, pra parar, porque doía. Mas isso num prazo pequeno. Que já tava chegando no dia da consulta. Quando eu marquei a gastro, não tinha assim de cara, tinha uns diazinhos. Isso. E pouquinho antes, ele tava sentindo dores muito fortes. E isso aqui que é muito louco. No dia que eu fiz a endoscopia, de lá pra cá, pergunta o que eu senti. E pergunta o que eu tô tomando. Agora eu tô tomando um remedinho, que ela falou, ó, é bom tomar esse remedinho em jejum aqui, por caso você tenha algum desconforto do dia, mas gente, eu tô com uma úlcera de 2 centímetros, que eu doía tanto. Vocês já ouviram falar na expressão estômago colado nas costas, quando a pessoa tá com muita fome, cara, meu estômago tá colado nas costas. Era a sensação. Era uma dor aqui que reverberava atrás. Ali ele lembra, eu gemia, não preciso. Mas nesse período bem perto foi da endoscopia. Então o que eu entendi? Que a boa mão de Deus, porque a dor foi amiga nesse caso. Pra poder ver. Pra poder ver. A dor nos protege, né? Entendeu? Foi. Até nisso eu tô vendo a mão de Deus, né? Então, eu sei que o Deus que me fez chegar até aqui é o Deus que vai me levar onde Ele quer me levar. Eu disse para a igreja, olha só,
de qualquer maneira o nome do Senhor vai ser glorificado. Se eu for curado, né, passar por essa fase, eu espero que passe, que eu não estou nem um pouquinho a fim de morrer, eu quero viver a vida eterna, mas por enquanto eu tenho coisas aqui para fazer, não estou com nenhuma vontade de morrer. Se eu for curado, todos verão a glória de Deus. Mas se eu não for curado e Deus me levar, eu verei a glória de Deus. Então, de qualquer maneira, a gente vê a glória de Deus. Então, que remédio eu tenho a não ser continuar em frente, avançando, cuidando do que eu tenho que cuidar, cuidando das meninas, né, sendo o melhor pai. Hoje já treinei igual um cavalo, entendeu? E vamos em frente, vamos embora. Porque o ânimo é o agente ativador do ser, o ânimo. As pessoas às vezes falam assim, eu não estou animado para fazer isso. Não. O ânimo, ele que é o agente. Você tem que ter ânimo mesmo que tudo esteja dando o contrário, porque é o ânimo que ativa todas as coisas. Então, enquanto isso, ontem eu preguei em Campo Grande, né? Hoje estou aqui com vocês com muita alegria, e essa semana eu estou com a agenda, o que pode ser interrompido a qualquer momento, se o médico fala, vamos fazer a cirurgia. Fazendo a cirurgia, vamos embora, e vamos seguir em frente, vamos ver os próximos passos, se eu vou ter que fazer quimioterapia ou não, o que vai ser, mas Deus está no controle de todas as coisas. É bom ver o Senhor assim, animado, né, para glorificar o que Deus vai fazer na vida do Senhor. Sim, e deixar claro que eu não sou personagem, ela está em casa comigo. Não, Isso reflete na gente. Se vocês conversarem com a Sofia, vocês vão ver que a gente é o mesmo espírito, a gente crendo que o nosso Deus é dono da vida. E ele tem todo o poder, no estalar de dedo. Pode estar. Eu tô assim. Pede outro exame. Gente, já pensou coisa linda? Chegar lá, cadê? Não tem mais. Mas mesmo que esteja lá, se tiver que operar, o Senhor vai usar os médicos. Ontem uma moça já falou mais uma coisa pra mim que foi muito louca. Ela falou, pastor, sabe o que aconteceu comigo? Eu tava com câncer no estômago. E o médico falou, no dia da cirurgia, antes de tirar, ele olhou e falou, a lesão não tá aqui. Ai, gente, eu creio. Ela disse, pensa na cena. Eu acordei depois e disse, Deus pode. Deus pode. Não tirou não. Tá tudo certo com você. Quem sabe? Crendo no poder de Deus. Verdade. É isso. Amém. A gente tá caminhando aqui pro final do nosso podcast, mas antes da gente terminar, a gente gosta de fazer um ping-pong. Sim. A gente vai fazer uma perguntinha e vocês devolvem rapidinho, Sim. tá? O personagem favorito de vocês da Bíblia, sem ser Jesus. Davi. Gênero, número e grau. Versículo favorito. Fala o teu que eu falo o meu. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O meu é Jeremias 29:11, pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamento de bem e não de mal, para lhes dar um futuro. Eu sempre amei esse texto. Se você pudesse escolher alguém da Bíblia para fazer um discipulado, né? Te discipular. Me discipular? Quem seria? Jesus, é claro. Não, não vai. Jesus está dizendo Gente, pensa lá. Não vale Jesus, não vale Jesus. Meu Deus do céu. Ai, Paulo. Apóstolo Paulo, com certeza. O homem que mais comunicou sobre o Espírito Santo na Terra, depois de Jesus, foi o apóstolo Paulo. Somos um mesmo. Uma música que você não gravou, mas que queria ter gravado. A minha tu já sabe. Gente, tanta música que eu não gravei que eu gostaria de ter gravado. Meu Deus. Jesus. É o ping-pong, tá? Não é frescobol, não. Não, isso aqui tá o quê? É futebol, né? Muito tempo. Uma música que eu... Espírito Santo. Todas as coisas cooperam para o bem. Essa música ali tem várias, sabe? A minha tu já sabe, qual a música? Minha força vem de um Não é Tarde, da Fernanda Brum. Nossa, todo lugar que eu prego eu canto essa música. Parece até que é dele. Música. Parece até que é minha, já tô me apropriando até. Não sei porque eu não tô me dando direito autorais dela. Um sonho em família que vocês ainda querem muito realizar. O meu é viajar pela Europa com Lili e com Sofia. Agora... Eu tinha outros sonhos, mas agora é voltar a Israel com a família, com a Sofia. A gente esteve agora em Israel e agora eu quero voltar lá junto com a Sofia. Um momento ali da Bíblia que vocês gostariam de ter presenciado. Uau. Eu já sei qual é. Ai, gente, meu Deus. Qual é o seu então, pastor? Jesus com Pedro na praia. Pedro negou Jesus, voltou a pescar. Não pecou nada. Alguém grita, lá, o discípulo amado que está do lado dele fala, Jesus está na praia. Pedro chega lá, Jesus fala, tu me ama? Se eu te amo, tu me ama? Se eu te amo, tu me ama? Senhor, tu sabe que sim. Pedro espera DR. Espera que Jesus vai falar, me ama nada, tu me negou. Tal. Jesus vai falar, apacenta as minhas ovelhas. Está dizendo, Pedro, você nunca me enganou, eu sabia que você era falível. Mas você
vai ser o agente do Espírito Santo. Você que vai dar continuidade. Então eu acho lindo. É Ai, o que Deus gente, faz. eu penso aquele momento de Jesus ensinando, Monte das Oliveiras. Eu queria estar lá, assim, de pertinho. Ouvindo tudo. Um personagem da Bíblia que vocês não gostariam de encontrar por nada nesse mundo. Judas. Eu ia falar que não vale Satanás. Não vai... Satanás não vale, né? Ai, Pode, que ódio né? que eu tenho dele. Aham. Olha, eu tem um cara chamado Ziba. Foi um cara que fez muito mal a Mefibosete. Um cara que jogou contra a Mefibosete, um cara cruel, covarde. Também não gostaria de encontrar com ele, né? É, não, Ziba. Um cara ruim demais. O que vocês vão falar quando encontrar Jesus? Abraçar e vou beijar muito. Eu, quando Consigo pensar em palavras. quando encontrar Jesus, eu vou falar obrigado. Valeu a pena, valeu Muito a pena. obrigado. Porque nós fomos escolhidos por Ele. Ele nos salvou por causa da sua graça, por causa do amor dele. É obrigado. Mesmo sabendo que uma palavra obrigado não vai comportar tudo que ele é, mas é gratidão. Porque onde nós estaríamos se Jesus não tivesse... Amém. Eu lembro do Prisma, tinha uma música que falava: quando encontrá-lo, vou abraçá-lo e beijá-lo. Eu fico imaginando a cena. Tem gente que pensa... Tem gente... Para acabar o ping-pong, tem gente que pensa que o céu foi pego de surpresa quando o homem pecou no Éden. Não foi, tinha um projeto no céu. Vamos fazer o homem vai pecar. Deus fala, então eu subo, Jesus desce, morre por eles, depois sobe, depois o Espírito desce. Enquanto isso, Jesus prepara o lugar e depois volta, pega todo mundo. Então, Deus sempre teve um propósito de estar conosco. Amém. Então é a graça, o amor de Deus. Né? Então é muito obrigado. Amém. A gente espera que o senhor passe pela cirurgia, que corra tudo bem. Por favor, orem por Que mim. vocês voltem aqui para testemunhar. Amém. Vai ser uma honra, vai ser um Senhor, privilégio. Com o livro em Vai mãos. fazer. Amém. Com o livro em mãos. Com mais um livro em mãos. Mais um pra livro que contar vai o ser seu lançado na testemunho. Expo Cristã, inclusive. O nome do livro é Do Caos aos Céus. Não, eu tô dizendo que depois de tudo, Outros. o Senhor vai escrever outro livro Opa! contando a sua vitória, contando o seu testemunho. Amém, amém. A gente pede para que Deus te abençoe durante todo esse processo, o seu coração, o coração da Sofia, que dê forças para vocês. Amém, Que Maiara. ocorra tudo bem e que tudo seja para a glória dele. Amém. Muito obrigada pela Amém. participação de vocês no Pode Nós que Crer. agradecemos. Muito obrigada. também. Obrigado pelo convite. Todo mundo aí que acompanha a gente. Quem vocês querem ver aqui no Pode Crer? Gente, Cláudio já veio? Cláudio Não, Duarte? não Não. veio. Gente, Cláudio Pastor Duarte. Silas. Ô, gente, falar com o Cláudio. Fala com o Cláudio. Falem com os dois. Eu vou falar com os Com os dois. dois, entendeu? A gente Vou tá falar, aqui aguardando. vou falar os hoje dois. com o Cláudio. Amém. Quero Vai ser muito prints bom. aí. Não, se você soubesse cada coisa que o Cláudio tem pra contar, gente. Queremos. Muito obrigada. Obrigada a Nós que todo mundo. agradecemos. Um Obrigado, beijo equipe. e até o Tchau, próximo tchau. episódio. Tchau. My God is good.